eu acho que foi em um outro texto que eu li, que ele recebeu, né, a crítica de uma forma bem entusiasmada, e ele concorda com ela, né? Ele concorda e até elogia Maria Lugones por essa crítica que ela faz em relação a essa categoria da colonialidade do poder que ele coloca, né? E aí o outro item, a gente temos que avançar, né? É o teorizando a resistência. Também é um item aqui do artigo bastante interessante. Teorizando a resistência, descolonizando o gênero, né? E aí ela começa, ela vai, né, reforçando, né, através da narrativa dela, o seu discurso, essa questão de repensarmos, de questionarmos, né, as relações de gênero a partir desses marcadores, né, dessas outras mulheres, dessas outras, né, atrizes, dessas outras sujeitas, né, como a Letícia Cardoso fala, né, dessas outros corpos, né, dissidentes, e ela vê isso como um espaço, como um território de resistências. A consequência semântica da colonialidade de gênero é que mulher colonizada é uma categoria vazia. E aqui também eu achei super interessante a crítica que ela faz a essa outra pensadora, né? Essa outra mulher negra, a Sojourner Truth, né? Que a categoria da mulher colonizada é uma categoria vazia. Nenhuma mulher é colonizada, nenhuma fêmea colonizada é mulher. Assim, a resposta colonial a Sojourner Truth, que Sojourner Truth, né, em um dado momento, eu acho que todos vocês, todas e todos vocês, todos lembram, né, que Sojourner Truth tem aquela, né, aquela frase, né, categórica, e não é ela que diz que eu não sou uma mulher, não é isso? Será que eu estou correto? Ela faz essa intervenção e eu não sou uma mulher, será que eu estou correto e eu não sou uma mulher? Então, ela faz referência ao discurso dos fins do 19 de uma... Isso. E ela faz essa crítica, né? E eu achei super interessante, porque ela vai dizer que essa mulher, né, colonizada, essa fêmea colonizada, ela nem sequer ela não é mulher, porque ela não está alçada essa categoria de humanidade, né? Então a resposta colonial a Sojourner Truth é obviamente não, né? Então, diferentemente da colonização, a colonialidade do gênero ainda está conosco. É o que permanece na interseção de gênero, classe e raça, como construtos centrais do sistema de poder capitalista mundial. Pensar sobre a colonialidade do gênero permite-nos pensar em seres históricos, compreendidos como oprimidos apenas de forma unilateral. Como não há mulheres colonizadas enquanto ser, sugiro que enfoquemos nos seres que resistem à colonialidade de gênero a partir da diferença colonial. E aí ela lança, né, ela lança também essa categoria da diferença colonial. Então, dentro desse espaço, né, dentro dessas resistências, né, desses seres, né, oprimidos, né, que não são mulheres, né, ela lança esse espaço de resistência e que devemos resistir, né, a esse sistema de poder capitalista mundial, né? Quando penso em mim como uma teórica da resistência, não é porque penso na resistência como o fim ou a meta da luta política, mas sim como seu começo e suas possibilidades. Gênero não viaja para fora da modernidade colonial. Logo, a resistência à colonialidade do gênero é historicamente complexa. E é isso que ela vai falar nas próximas páginas, né? Em que ela vai pensar, né, essa condição
né, desses despossuídos, desses desumanizados, desses bestializados, né, a partir dessa condição da diferença colonial. E ela vai dizer que esse espaço, esse território de resistência é um espaço, é um território de tensão contínua, e que dentro desse espaço de tensão contínua, ali se estabelecem fraturas, é que mais na frente ela vai chamar de locus fraturado. Isso é muito interessante. A resistência é a tensão entre a sujeitificação, a formação na página 940, a formação, informação do sujeito, e a subjetividade ativa, aquela noção mínima de agenciamento necessária para que a relação opressão-resistência seja uma relação ativa, sem apelação ao sentido de agenciamento máximo do sujeito moderno, né? Então, ela vai dizer que esse espaço de resistência ele tem que ser um espaço de prática contínua, que mais na frente ela vai dizer aqui no texto, da página 940, que descolonizar o gênero, né, a partir dessas resistências, é uma praxis, é uma atividade prática, né? Tem que estar aliado a uma prática, a ações concretas, ações radicais, né? Muitas vezes radicais, e que mais na frente ela vai falar que isso tem que ser, indubitavelmente, tem que ser feito de uma forma coletiva, né? E que esse ambiente de diferenças, das nossas diferenças, da diferença colonial, ele vai estabelecer uma série de conflitos. Como esse espaço das resistências, ele é conflitante. E ela vai apontar algo que eu achei também extremamente importante, que é a categoria de coalizão, né? Sem coalizão, gente, dentro das nossas diferenças, nós não vamos chegar a lugar algum, né? Então, é preciso que haja coalizão, né? Então, aqui na página ainda 940, deixa eu ver... Conforme me desloco metodologicamente aos feminismos de mulheres de cor para um feminismo descolonial, penso sobre feminismo desde as bases e nelas, e desde a diferença colonial, e nela com uma forte ênfase no terreno, em uma intersubjetividade historicizada, encarnada. A questão da relação entre a resistência ou a contestação à colonialidade de gênero e a descolonialidade está mais sendo posta aqui do que sendo respondida, mas me proponho sim a entender a resistência à colonialidade de gênero a partir da perspectiva da diferença colonial, né? Então, ela, na verdade, ela nos lança essa mensagem, né? Que esse é um processo que ele é permeado, né, por inúmeras complexidades, né? Esse título do artigo que ela colocou, esse caminhar, esse rumo, né? Então, vamos repensar o feminismo. Então, vamos olhar para as feministas negras, para tantos outros, né? Para tantas outros tipos de mulheres, né? Então, é preciso que haja, né, esses questionamentos, né, essas relativizações em relação a essa categoria. É preciso que a gente... E isso só vamos conseguir fazer isso a partir dessa descolonialização, de descolonizar, né, o próprio feminismo, né? Então, essa descolonização ela é feita, né, em meio a esse locus fraturado e em meio a essas resistências, né? Então, eu vou avançar, tá? E aí ela continua, né, situando essa categoria, né, da diferença colonial como um ambiente eminentemente de resistência. Então, essa diferença colonial que vai se aliar a esses sujeitos, né, essas sujeitas desumanizadas, né,
é um território de resistência, para que se possa o quê? Para que se possa avançar tanto no diálogo quanto na luta política, com a parte permeada por ações concretas, né? Porque a descolonização e a decolonialidade são categorias, né? São categorias muitas das vezes que elas se complementam, né? E que muitas das vezes elas são utilizadas até, né, de uma forma até sinônima, descolonizar e decolonizar, né? Muitas vezes se pensa isso, mas há algumas diferenças, né? Há algumas diferenças, né, em relação a isso, que a descolonização ela está muito presente dentro do processo colonial ali, né? A descolonizar, né? E a decolonização ela está ela é marcada por essas heranças, né, que quase não se apagam, né, do que herdamos desse processo colonial. Enfim, né, há algumas, né, alguns discursos que eles têm esses contrapontos, né? Então, ela continua fazendo essas considerações a respeito, né? Ela vai em direção a essa categoria do feminismo descolonial, né? Que ela vai dizer que na página 941 que essa categoria, esse feminismo descolonial tão almejado é uma possibilidade de superar a colonialidade de gênero, né? Então, esse feminismo ele vai ser propiciado a partir do momento que, por ações concretas, nós conseguirmos o quê? Superarmos essa colonialidade de gênero, essas heranças, né, essas heranças que estão aqui, que quase não se apagam das nossas existências, que são marcadas pela colonialidade de gênero, né? A colonialidade de gênero esconde aquela que resiste como um nativo plenamente informado de comunidades que sofrem ataques cataclísmicos. Assim, a colonialidade do gênero é só um ingrediente ativo na história de quem resiste, né? Na página 941 também tem uma parte aqui que ela vai falar sobre o sistema de poder global e a gente vai pensar novamente a partir de Aníbal Quijano, a partir dessas críticas que ela vai fazer, né? O sistema de poder global capitalista moderno colonial que Aníbal Quijano caracteriza como tendo início no século XVI nas Américas e em vigor até hoje, encontrou-se não como um mundo a ser estabelecido, um mundo de mentes vazias e animais em evolução. Ao contrário, encontrou-se com seres culturais, política, econômica e religiosamente complexos. Entes em relações complexas com o cosmos, com outros entes, com a geração, com a terra, com os seres vivos, com o inorgânico em produção. Entes cuja expressividade erótica, estética e linguística, cujos saberes, noções de espaço, expectativas, práticas, instituições e formas de governo não eram para ser simplesmente substituídas, mas sim encontradas, entendidas e adentradas em entrecruzamentos, diálogos e negociações tensos, violentos e arriscados que nunca aconteceram. Então, essa parte aqui ela é muito interessante porque ela vai, dentro dessa crítica que ela vai fazer a Aníbal Quijano, ela vai dizer que que esses povos, os povos bestializados, essas mulheres, né, essas outras mulheres, elas têm sentido e significação, elas pensam, elas têm visão de mundo, elas têm cosmovisões, elas têm cosmobiointerações, como o Lincoln de Jesus fala, né? Na obra dele, O Exu das Escolas. Então, esse sistema mundi moderno, né, de gênero colonial, ele apaga isso, né? Ele violenta, né? E que o que deveria ter sido feito era esse resgate que nós estamos começando e tentando fazer agora, né?
tentando descolonizar, né, as nossas existências, os nossos saberes, né, o gênero, né, as nossas relações de poder. Isso é um processo tenso, né, mas que isso já deveria ter sido estabelecido